Olá, eu sou o Luciano. Ontem falámos do passado, de como as pessoas passam uma boa parte das suas vidas a olhar para o espelho retrovisor. Agora, eu lembro-me da minha professora da escola, a Dona Luísa, dizer que o passado era importante, que conhecer a história permitia desenhar um futuro com menos erros. O que a Dona Luísa queria era que nós aprendêssemos com os erros do passado para não voltar a repeti-los, o que faz sentido. Portanto, a ter que olhar para o passado, para o espelho retrovisor, que seja só quando necessário, quando tiver que mudar de faixa. Nessa altura, após decidir mudar de faixa, nunca antes, deve sim olhar para o espelho retrovisor e aprender com os seus erros. Atenção! Novamente, não utilize o passado para fazer reaparecer medos, receios que o impeçam de traçar um novo caminho. Mudar de faixa. Deve olhar para o passado depois de traçar um novo caminho, mas para poder percorrê-lo com menos erros, de forma mais sábia. Uma pessoa que já me ensinou muito faz um exercício diário que vou partilhar consigo. Sempre que os seus olhos se desviem na direção do espelho retrovisor, vá ao seu jornal, ao seu diário, ao seu caderno de apontamentos, como quiser chamar, e reserve uma página para o seguinte exercício. Crie 3 colunas. Na primeira coluna chame-lhe acontecimento. Na segunda, pode ser o que poderia ter feito melhor. E na terceira, como. Portanto, as últimas 2 colunas são 2 perguntas. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que o acontecimento teria sido o último projeto que não terminou em 3 semanas. Vamos supor que tinha um novo projeto em mãos, tinha terminado há 3 semanas e olhava pelo espelho retrovisor e tinha percebido que não saberia se iria ter sucesso ou não porque os últimos não aconteceram. Então, a primeira pergunta que vai fazer é o que poderia ter feito melhor. Poderia ter trabalhado mais horas, por exemplo, por dia. Agora, como é que eu poderia trabalhar mais horas por dia? E depois vai certamente arranjar alguns exemplos, como não fazendo multitasking, não achar que eu consigo fazer multitasking, porque ninguém consegue, nem as mulheres, ok? Pedindo apoio à minha família, explicando que iria ter 3 semanas loucas, mas que são importantes para a sua vida e, como tal, vai precisar do apoio deles para conseguir estar mais tempo concentrado nesta sua tarefa, dividindo tarefas com colegas com mais experiência para não aprender tudo de novo, portanto não começar a desenhar a roda novamente, e por aí fora. Ou outro acontecimento em que o seu filho, por exemplo, teve uma nota baixa em inglês. Portanto, vamos começar um novo ano e teve uma experiência má. O ano anterior o seu filho tinha tido uma nota baixa. Portanto, o que é que poderia ter feito melhor? Provavelmente poderia ter apoiado mais, mas como é que poderia ter apoiado mais? E vai chegar a conclusões do género, perguntando que dificuldades é que o meu filho tinha, sabendo as datas, aliás, dos testes, antecipando, por exemplo, os testes para poder ajudar o seu filho, estudando com ele 1 hora ao sábado, 1 hora ao domingo, enfim, são alguns exemplos. Último exemplo, vamos supor que um acontecimento teria sido o seu último negócio, não foi o que esperava, portanto teve um negócio mal sucedido, recebeu uma oportunidade, arriscou e não correu bem. E a primeira pergunta que vai fazer é o que é que poderia ter feito melhor. E atenção, faz essa pergunta depois de ter aceito a nova oportunidade, o novo desafio. E podia ter chegado à conclusão que poderia procurar apoio e aprender novas habilidades. Agora, como é que poderia ter feito isso? É sempre igual, talvez rodear-se das pessoas certas, talvez falar com pessoas mais experientes, talvez tirar cursos online ou outros para criar as habilidades que necessitaria, ou ir a seminários e por aí fora. Portanto, o objetivo deste exercício é de facto tirarmos conclusões do que correu mal, mas que nós tínhamos controle bem, que dependia de facto de nós, e passar à frente. Este exercício traz-lhe 2 vantagens. Primeira, como dizia a professora Luísa, aprendemos com os erros do passado e melhoramos drasticamente com o passar do tempo. Segunda, liberta-nos do passado. Liberta-nos do peso que temos nos ombros dos erros passados. Agora lembre-se, a maioria dos erros do passado não acontecem por sua causa. Existirão muitas variáveis que poderão ter causado o insucesso das suas ações empreendedoras e, grande maioria delas, você não controla. Portanto,
nós só podemos melhorar o que controlamos. As tarefas que dependem de nós e não do clima, da estação do ano, do partido político que está no governo, etc, etc, etc. Assim, sempre que olhar para o espelho retrovisor, escreva no seu jornal apenas as variáveis que controla. Escreva o que poderia ter feito melhor e como. Diga a si próprio, compreendi e siga em frente. Um bom dia para todos.